Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Guimarães e hoje vamos aprender sobre cópias de listas em Python. Se você é iniciante, está começando agora a programar, ou se você já é até um pouco mais avançado, fique aqui comigo, que eu tenho uma dica hoje que eu tenho certeza que você vai gostar. Para a gente contextualizar aqui a importância desse assunto, vamos imaginar a seguinte situação: você está trabalhando numa empresa e precisa mexer no programa lá de controle de estoques. Mas você ainda não tem tanta confiança, então você vai lá e faz uma cópia da lista de produtos. E então começa a trabalhar em cima dela. Você altera produtos, exclui, modifica, acrescenta, enfim. E quando você vai olhar, aí você nem lembra mais o que você fez tanto. E quando você vai olhar lá na lista de produtos original, ela foi modificada também. Pensa no prejuízo que isso pode causar, tanto para a empresa e para você, né, como profissional. Então, vamos aprender hoje algumas formas de fazer cópia de lista em Python que parece que está tudo certinho, mas que contém algumas armadilhas. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver isso na prática. Eu vou criar aqui, estou usando nesse momento o Google Colab. Uma das maneiras de se fazer cópia de lista em Python é essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou criar aqui uma variável chamada lista, que vai receber uma lista de números. Uma lista simples de números. E agora eu vou criar uma cópia lista que vai receber essa lista. Vou pedir então para imprimir a lista e em seguida, peraí, deu um espaço aqui sem querer. Em seguida, vou pedir para imprimir essa cópia lista. Vamos ver aqui o resultado? Percebam que tanto a lista como a cópia lista funcionou, elas são idênticas. Eu fiz essa cópia de lista. Mas vamos ver o que acontece quando eu modifico a minha cópia lista? Vamos fazer uma modificação do tipo append. Cópia lista, ponto append. Isso vai acrescentar o elemento 6 ali à minha cópia lista, certo? Vamos rodar. O que aconteceu aqui? Tanto a minha lista como a minha cópia lista foram modificadas. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando eu crio ali lista, eu estou criando um espaço da memória para essa variável que vai conter esses elementos dessa lista. Mas quando eu crio cópia lista que recebe lista, eu não estou criando um novo espaço de memória, eu não estou alocando um novo espaço de memória. Eu estou apenas recebendo o endereço de onde estão esses elementos. Eu estou apenas recebendo o endereço da lista original. Por isso que, quando eu altero a minha cópia lista, eu também estou alterando a minha lista original, certo? Esse é um dos exemplos. Vamos pro próximo? Esse primeiro exemplo, na verdade, nem sei se devemos chamar de cópia, porque é, na verdade, uma atribuição. Lembra que eu expliquei que ele é só uma referência à lista original? Mas a gente vai ver agora 4 exemplos de cópias, sendo os 3 primeiros chamados de cópia rasa e o último, somente o último, pode ser considerado uma cópia profunda. E qual que é a diferença entre a cópia rasa e a cópia profunda? Todos os 4 exemplos que eu vou passar aqui, eles alocam um outro espaço na memória, cria uma nova lista, mas os 3 primeiros que é considerado cópia rasa, se você tiver dentro dessa lista dicionários ou até mesmo uma outra lista, aí é que está o problema. Aí é que pode dar problema.
Vou aproveitar aqui para fazer um comentário. Esse próximo exemplo eu aprendi na faculdade que era uma cópia profunda. E aí é que está o segredo de se pesquisar, ser curioso, não se contentar com apenas uma explicação, ir lá testar. Então, eu digo para vocês, não confia em tudo que vocês pesquisam no Google, no Gemini, qualquer IA. Vão lá para a prática mesmo, teste, faça todos os tipos de teste para ver o que funciona e o que não funciona. Primeiro exemplo de cópia rasa. A gente vai colocar aqui uma cópia do tipo slicing, que é o fatiamento. Mas não se preocupem, se vocês não sabem o que é essa técnica do fatiamento, eu vou explicar para vocês aqui resumidamente. Por exemplo, se eu quero imprimir na tela só uma fatia dessa lista, o número 1 e o número 2 ali, por exemplo, eu fiz então aqui cópia lista, vai receber a minha lista. Se eu quero apenas uma fatia dessa lista, eu vou colocar entre colchetes de que posição até qual posição eu quero que imprima na tela os números para mim. No caso, se eu quero ali o número 1 e o número 2, eles estão na posição 0 e 1, porque o index sempre começa no 0, certo? Então, vai da posição 0, 2 pontos, até a posição 2, mas é exclusivo, não vai imprimir o número que está na posição 2, no caso seria o número 3, certo? Vamos imprimir para conferir? Olha lá, número 1 e 2. E se eu quiser receber essa lista completa, eu coloco apenas os 2 pontos entre colchetes, que ele vai me dar o slicing completo, certo? Fazendo aqui então aquela modificação do tipo append que a gente já tinha feito no exemplo anterior, vou rodar aqui. A gente percebe que apenas a minha cópia lista que eu fiz o append, ela foi modificada. A original permanece do mesmo jeito. Mas é aqui que está a armadilha. Se eu fizer uma outra modificação, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu comentar esse. E eu acrescentar nessa nossa lista uma outra lista dentro dela. Então, como que o Python entende? O primeiro elemento da nossa lista original aqui é uma lista, ou seja, ele entende como um objeto mutável. Então, quando eu fizer uma cópia dessa lista, o Python vai entender que ali contém apenas o endereço da minha lista original. Vou colocar aqui na prática para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer com que o cópia lista, eu vou modificar um elemento que está dentro dessa lista. No lugar do número 1 aqui, eu vou colocar o número 99. Como eu faço para acessar o número 1 dentro dessa lista que está dentro de outra lista? Primeiramente, essa lista está na posição 0 da minha lista original, certo? Então, entre colchetes, eu coloco a posição 0, estou acessando a lista. Agora eu quero acessar o primeiro elemento desta lista interna, que está também na posição 0, certo? E aí eu vou fazer com que ele receba o número 99. Colocando agora para imprimir, o que aconteceu aqui? Tanto a minha lista cópia foi modificada, mas também a minha lista original. Segundo exemplo de cópia rasa. Vamos utilizar-se de uma função que ela já vem embutida no Python, que é a função list, chamada também de built-in ou construtor. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Vou fazer então que a nossa cópia lista recebe esse list. Percebam que assim que eu finalizo, a palavrinha ela já muda de cor, denotando essa função que já é embutida no nosso Python. E entre parênteses, eu coloco o nome da nossa variável, que é lista, certo? Vamos fazer então teste, como das outras cópias, funcionando normalmente, certo? Cópia feita.
E vamos fazer aqui a nossa primeira modificação. Mais uma vez, aparentemente só modificou a lista cópia. Quando a gente coloca ali uma lista dentro de outra lista e executa a nossa segunda modificação, ele modifica as duas listas. Terceiro exemplo de cópia rasa. E vamos para o terceiro e último exemplo de cópia de lista rasa, que seria lista.copy, que seria um método de cópia. Deixa eu comentar isso aqui para não ter que escrever toda hora de novo. E a gente vai imprimir então as listas. Mais uma vez aqui as duas listas idênticas. E vamos fazer então a modificação. Novamente, no nosso terceiro e último exemplo, aparentemente uma cópia de lista profunda, mas não. É uma cópia de lista rasa e vocês podem testar aí o exemplo com uma lista aninhada dentro dessa outra lista, para vocês perceberem como as modificações acontecem tanto na cópia quanto na original. E vamos agora para a tão esperada maneira correta de se fazer cópia de lista em Python, ou seja, cópia profunda, que aloca um novo espaço de memória e independente se você tem dentro da sua lista outras listas ou dicionários, vai fazer uma cópia segura e profunda dessa lista, sem preocupações. Você vai estar trabalhando numa lista totalmente independente, sem modificar a lista original. Eu vou usar copy.deepcopy e entre parênteses a minha lista. Vamos executar? Eu deixei assim para que vocês possam lembrar desse erro e o que eu preciso fazer antes de usar esse método aqui. Eu preciso importar. Deixa eu colocar aqui no topo. Importar o módulo copy. E agora sim, eu vou rodar e ele vai reconhecer esse método aqui. Vamos fazer aquele exemplo então, só para finalizar, de uma lista dentro da outra lista. E a gente vai então agora modificar a nossa cópia lista. Cópia lista, novamente na posição 0 e posição 0 de novo. Eu vou receber o número 99, ou seja, modificar esse número 1 aqui dessa lista interna por 99. E voilá! Modificou apenas na minha lista cópia e não mexeu em nada na minha lista original. E é a forma mais segura que eu conheço de se fazer cópia de lista em Python. Gente, é isso. Espero que essa explicação tenha sido útil para você. E se foi, não deixe de curtir. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Além do mais, todos os dias tem shorts com desafios incríveis e super legais para você acompanhar. Te encontro por aqui.